Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vai dar uns 5 minutinhos aqui para esperar para os outros participantes conseguirem entrar. E a gente já começa, tá? Bom, pessoal, vamos começar a nossa segunda edição das principais dúvidas relacionadas aos produtos controlados pela Polícia Federal. Esse webinar a gente está, né, fazendo por conta das principais dúvidas que foram enviadas na primeira edição do webinar. Então, como a gente recebeu muita coisa, muita dúvida, a gente preferiu fazer, né, um novo webinar para conseguir solucionar essas dúvidas e aí ter uma interação melhor com vocês e trazer as respostas mais detalhadas, né, para vocês e que a gente consiga, né, atingir aí a expectativa. A gente teve mais de 100 dúvidas no primeiro webinar, várias delas se agruparam, né, várias delas se repetiram. A gente trouxe aqui, essas que repetiram, a gente trouxe em uma só, né, mas a gente também categorizou as dúvidas em temas macro, né, para conseguir ficar mais fácil a nossa apresentação e também o entendimento de vocês.
Lembrando que o nosso chat ele fica fechado mais por conta de organização mesmo, mas o nosso QA está aberto, então podem mandar novas dúvidas, né? Se for o caso, se de repente a resposta que eu der aqui para a sua dúvida gerar uma nova dúvida, pode encaminhar. E aí a gente vai responder essas novas dúvidas, a gente vai responder por e-mail, tá bom? Normalmente, né, o volume vai ser menor do que o que a gente teve na primeira edição, então a gente vai conseguir fazer uma resposta por e-mail mais facilmente. Só para vocês entenderem aqui que vai ter uma questão da Polícia Civil, que a gente não incluiu a resposta aqui da lista, né, dos estados da Polícia Civil nessa apresentação, porque a gente está focando bastante na Polícia Federal, tá? Mas vocês vão receber elas por e-mail, tá bom? Então fiquem despreocupados que vocês estão aqui já listados, quem solicitou, né, já está listado para receber essa relação. Bom, então a nossa ideia é realmente trazer essa discussão, né, um pouco maior, então a resposta mais embasada, a resposta mais discutida para as perguntas de vocês. Na pesquisa de satisfação que a gente fez na primeira edição, a gente teve um resultado muito positivo do conteúdo. A gente entende, né, que é um conteúdo muito relevante, mesmo que a gente não tenha atualizações frequentes o suficiente para a gente fazer uma edição a cada mês, a cada bimestre, a gente entende que é um conteúdo muito relevante e que é um tema, né, que causa muita preocupação mesmo para o setor regulado. Então, a nossa ideia é trazer o máximo esclarecimento para vocês, até por meio, né, desses webinars. Caso vocês entendam também que não tenha atendido, né, as expectativas, a gente tem um ou outro uma pesquisa ou outra que foi respondida com não tão satisfatório, então a gente pede para vocês que vocês posicionem, gente, né, indiquem o que poderia melhorar para que a gente consiga atender as expectativas de vocês. Lembrando que o nosso objetivo é sempre trazer esse conhecimento mesmo para ajudar o dia a dia de vocês e que a gente consiga fazer uma gestão de controlados aí cada vez mais correta e mais alinhada à legislação, para que a gente consiga também precaver vocês, né, de eventuais penalidades ou de não cumprimento de alguma legislação, tá bom? Então, eu vou começar, o nosso início vai ser o padrão que a gente sempre fala mesmo, vai ser uma introdução bem básica de legislações, controle de produtos, cadastro de empresas e obrigações acessórias, e aí a gente já parte para as perguntas, ok? Bom, então os produtos químicos controlados, o que eles são, né? Então, de acordo com a Polícia Federal, os produtos químicos controlados são aqueles que eles podem, de alguma forma, ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas e que causam dependência física ou psíquica, ou seja, todo aquele produto químico que ele pode, direto ou indiretamente, ser empregado na fabricação de drogas, ele vai ser um produto controlado, tá bom? Dos órgãos reguladores. Aqui a gente tem 3 órgãos, né? Como a gente sabe, são 2 órgãos federais, o Exército Brasileiro, a Polícia Federal, e a Polícia Civil, que tem uma atuação mais estadual. Então, é aquilo que a gente já vem conversando há algum tempo, né? Que cada estado tem a sua própria legislação, tem a sua própria, na verdade, não só a própria legislação, mas a sua própria forma de controle desses produtos, tá? Então, a gente, como eu informei no início, a gente vai encaminhar para vocês as informações que a gente tem já dos estados que são conhecidamente já tem esse modelo pré-definido, e também a gente informa os estados que a gente não tem essas informações e que a gente precisa fazer essa consulta diretamente à polícia, tá bom? Sobre as legislações voltadas para a Polícia Federal, né? Lembrando sempre, a gente tem a Lei Mãe de Controlados da Polícia Federal, que é a 10.357 de 2001, que ela estabelece as normas de controle e fiscalização desses produtos. Então, nela que estão descritas as infrações, as penalidades, a forma de controle e a forma de atuação da polícia nessa fiscalização, tá? A gente tem a portaria 204 de 2022, que é a última versão da lista que a gente tem de produtos controlados pela Federal, e a 223, que veio para corrigir alguns bugs que vieram junto com a publicação da 204. Então, o que eu sempre falo, né? Que a 204 ainda é a lista que a gente precisa consultar, tá? A 223, a correção mais importante que ela trouxe foi a inserção do nome do ácido sulfúrico na lista de ácidos, que na 204 vinha em branco, tá? Agora, sobre o cadastro da empresa.
Então, a gente sabe, né, que toda empresa que tem a pretensão de trabalhar com produto químico controlado, seja qual for a atividade, ela precisa estar regularizada, né, na Polícia Federal. Então, as duas primeiras licenças, as duas principais licenças que a empresa precisa ter é o CRC, que é o Certificado de Registro Cadastral, que é o documento que ele vai atestar que a sua empresa está registrada na Polícia Federal. Ela não te dá habilitação para trabalhar com os produtos controlados, mas ela te registra na polícia. Então, ele é um documento que ele tem uma validade indeterminada, e ele precisa ser alterado sempre que tiver uma alteração cadastral da empresa, tá? Essa alteração ela precisa ser realizada em até 30 dias da data do fato, e ela tem que ser feita via Ciproquim 2. Algumas das alterações cadastrais, elas são passíveis de taxas, então alteração de endereço, alteração de responsabilidade legal, por exemplo, são passíveis do pagamento de taxa, e tem outras alterações que são gratuitas, né? Que não precisam passar por essa fase aí de pagamento de taxa. E a gente tem o CLF, que é o Certificado de Licença de Funcionamento. Esse sim é o documento que vai habilitar a empresa a ter a autorização, né? Vai habilitar a exercer as atividades com os produtos químicos. O CLF ele tem validade de 1 ano a partir da data da emissão, então, contados ali 12 meses da data da emissão do documento. Ele pode ser renovado a partir de 60 dias do seu prazo de validade e tem que ser atualizado sempre que envolver alguma questão relacionada aos produtos. Então, se você vai incluir ou excluir algum produto, ou vai adicionar ou excluir alguma atividade relacionada àquele produto, essa alteração ela é realizada no CLF, ela não é passível de taxa, tá bom? A renovação tá, gente? Só para ficar claro. E os dois processos são realizados eletronicamente via Ciproquim 2. De controle de produtos, a gente tem, pela Polícia Federal, o controle de 7 listas diferentes. Então, a gente tem aí uma gama de produtos divididas em 7 listas diferentes. A gente tem a lista 1, que é precursores de drogas, a lista 2, solventes, lista 3, fármacos adulterantes e diluentes, a 4, que é a de ácidos, 5 de bases, 6 de reagentes, e a 7, que é aquela lista específica para exportação ou reexportação para Bolívia, Colômbia e Peru. Então, nessa apresentação, eu trouxe um pouquinho das concentrações, das particularidades de controle de cada lista. Eu senti que foi um ponto que faltou um pouco na apresentação anterior e até foi sinalizado para a gente nas pesquisas de que essa era uma questão importante. Então, aqui eu trouxe umas particularidades. Então, para a lista 1, a gente tem aqui 29 produtos que são relacionados nessa lista. São controlados tanto os produtos puros, as misturas e os resíduos que estão relacionados. A concentração de controle é igual ou superior a 1% para todos esses produtos e a quantidade a partir de 1 grama ou 1 mililitro. Nessa lista, a gente tem a isenção de controle específica para o óleo de sassafrás e outros óleos essenciais similares, ou produtos contendo safrol ou piperonal com concentração individual inferior a 4%. Então, essa é uma especificidade da lista 1. Lembrando que a gente ainda tem o artigo 57 de isenção, que os produtos da lista 1, quando enquadrados nesse artigo, eles também ficarão isentos, tá bom? Mas aqui essa isenção relacionada a esses óleos e aos produtos safrol e piperonal, elas são específicas para essa lista. Na lista 2 de solventes, a gente tem 8 produtos controlados, também são controlados os puros, as misturas e os resíduos. A concentração também igual ou superior a 1% e a partir de 1 grama a 1 mililitro. Na isenção específica aqui para essa lista, a gente tem as soluções à base de solventes orgânicos, cuja concentração total das substâncias químicas controladas não ultrapassa 60%. Essa isenção não se aplica ao cloreto de etila, que fica controlado em qualquer concentração, tá? Então, se você tem uma solução com um solvente orgânico abaixo de 60%, ou você tem com 3 solventes orgânicos que a soma das concentrações seja inferior a 60%, o seu produto ele já fica automaticamente isento de controle, ok? A gente também tem as situações, né, como eu falei na lista 1, que alguns solventes, mesmo que acima de 60%, após a avaliação da polícia e emissão do parecer técnico, eles possam ser isentos de controle também. Então, a gente tem essas particularidades, mas a isenção que é padrão aqui para essa lista é essa questão da concentração inferior a 60%.
Na lista 3, sobre fármacos adulterantes e diluentes, a gente tem 15 produtos controlados. Os produtos também são controlados na sua forma pura, misturas ou resíduos, em concentrações igual ou superior a 1% e quantidade acima de 1 grama ou 1 mililitro. A isenção de controle aqui fica específica para medicamentos, e aí é bem conforme o artigo 57 mesmo. Então, se tiver alguma outra situação em que esses produtos sejam empregados em uma mistura ou em alguma aplicação específica que após a avaliação da polícia sejam isentos de controle, eles também ficam isentos aqui pelo artigo 57, tá? Na lista 4 dos ácidos, a gente tem 10 produtos controlados, eles também são controlados em sua forma pura, misturas ou resíduos, e aqui a gente tem uma concentração um pouquinho diferente das que a gente viu até agora. Então, os ácidos, eles são controlados apenas quando eles estiverem em concentração igual ou superior a 10%. Isso foi uma mudança bem significativa da 240 para 204. Na 240, a gente tinha todas as listas a partir de 1%, né, de controle, e agora a gente tem essas particularidades específicas aí para a lista 4 e a 5, que vocês vão ver no próximo slide. E a concentração de controle, ela fica igual ou superior a 10%. Isso ajudou bastante, né? Muita empresa que tinha produtos abaixo de 10% e que fazia esse controle, e aí agora ficou isento, né, de ter que reportar esses produtos. A quantidade, ela continua sendo a partir de 1 grama ou 1 mililitro, e a gente tem aqui uma isenção de controle bem particular para ácidos, que é quando são soluções eletrolíticas de baterias que são formuladas à base de até 40% do ácido sulfúrico. E essas soluções, elas têm que ser destinadas ao varejo, em embalagem de até 1 litro, sendo o limite de isenção para a pessoa jurídica a quantidade de 200 litros e para a pessoa física a quantidade de 5 litros por mês. Então, é uma isenção bem específica que já é prevista pela legislação, tá bom? Indo para a lista 5 de bases, a gente tem 3 produtos controlados. Também são controlados produtos puros, misturas e resíduos dos produtos relacionados. A concentração ela é igual ou superior a 10% também, assim como a lista 4 de ácidos. E a quantidade é a partir de 1 grama a 1 mililitro. Aqui a gente não tem nenhuma especificidade de isenção. Então, as isenções são aplicadas somente quando o produto for enquadrado no artigo 57. Na lista 6 de reagentes, a gente tem 57 produtos controlados, o controle é aplicado nos produtos puros, misturas e resíduos, em concentração igual ou superior a 1%, a partir de 1 grama a 1 mililitro, sem especificidade de isenção de controle. E a lista 7, que é a lista que a gente mais tem produtos, aqui a quantidade está até errada, eu vou arrumar ela aqui antes de encaminhar para vocês, mas é a lista que a gente mais tem mais produtos e mais específica, né? Porque o controle ele só é aplicado a produtos puros, em concentração igual ou superior a 1%, a partir de 1 grama ou 1 mililitro, mas somente quando a atividade for de exportação ou reexportação para Bolívia, Colômbia ou Peru, tá? Em nenhuma outra situação, esses produtos serão considerados controlados pela Polícia Federal. Aqui, partindo para as isenções de controle, aqui eu trouxe só o artigo 57, que ele fala realmente das isenções, então das categorias que já são isentas de controle e das misturas que, apesar de não estarem enquadradas nessas categorias, precisam ser submetidas à avaliação da Polícia Federal para poder ter a conclusão ali de controle ou não, de acordo com a sua viabilidade química e econômica de ter a separação da substância controlada do restante da formulação. Das obrigações acessórias, aqui a gente tem os mapas de controle, que são aqueles registros mensais da movimentação dos produtos controlados no período de apuração. Eles precisam ser enviados até o 15º dia do mês subsequente, lembrando que é o 15º dia corrido, então até o dia 15, né, do mês seguinte ao mês de atividade. O envio deve ser realizado via Ciproquim. É muito importante que todos os dados de cadastro deste produto químico que foi movimentado estejam alinhados com todos os parceiros comerciais envolvidos nessa transação, para que não haja divergência de, principalmente, quantidade de produto reportado, tá? Então, aqui é muito importante que vocês tenham, vocês padronizem, né, um fluxo aí, ou um processo para vocês manterem densidade e concentração, principalmente,
padronizados junto com os seus parceiros comerciais, para que a gente não tenha esse tipo de problema, que ele é muito indicado nos relatórios de irregularidade da Polícia Federal. Temos aqui também o comunicado de destruição, que é o documento que ele formaliza a intenção de destruir um produto controlado. Então, ele pode ser tanto um produto acabado, que precisa ser destruído por algum motivo, pode ser um produto vencido, pode ser um resíduo, enfim. N possibilidades, tratando de um produto controlado que vai ser destinado à destruição, a gente precisa fazer o comunicado de destruição. Quem faz o comunicado de destruição é quem tem a intenção de realizar esse processo. Então, se a empresa detentora do produto vai fazer a destruição na própria planta, ela que tem que fazer. Se ela vai destinar para uma intermediária, para essa intermediária mandar para uma destruidora, quem tem que fazer o comunicado é a intermediária. Se vai mandar direto para a destruição, quem faz o comunicado é a detentora e a destruição faz só o registro, certo? É importante que esse comunicado seja feito e você precisa aguardar 30 dias após o envio do comunicado para poder realizar, de fato, a destruição do produto. Por quê? Nesses 30 dias, a comissão da Polícia Federal vai fazer a avaliação do seu pedido, do seu produto, do porquê da destruição, enfim, de todo o cenário que vai ser declarado ali naquele comunicado, para verificar se há ou não a necessidade de acompanhamento de um representante da Polícia Federal para essa destruição de fato. Caso não haja nenhuma manifestação da comissão decorridos esses 30 dias, a empresa pode seguir com a destruição normalmente. Caso haja a manifestação e seja positiva para a participação de algum representante da PF, precisa ser agendado um momento e alinhado junto com a PF como será realizado esse processo e quando e quem será a pessoa responsável pela PF que vai acompanhar a destruição, ok? O registro de destruição, a gente tem aqui a formalização, é justamente a formalização do ato, né? Então, foi destruído o produto ali, depois de decorridos os 30 dias de prazo, e aí esse processo ele precisa gerar uma evidência. Normalmente, ele é um laudo de destruição, que ele atesta ali que o produto realmente foi destruído, a forma que foi destruído, seguiu as regras de segurança, todo o processo foi concluído e o produto ele foi de fato destruído. Nós pegamos esse documento, a gente anexa nesse registro de destruição no mapa do mês correspondente. Então, a partir passado aqueles 30 dias, precisa ocorrer a destruição, e aí nesse mesmo mapa precisa ocorrer esse registro de destruição. Lembrando que se o registro não for realizado, o mapa ele fica travado, a gente não consegue enviar o mapa, tá? Mesmo que a gente informe ele toda a movimentação, todo o processo, na hora de enviar o mapa, ele trava, ele não envia, porque precisa realizar a destruição para fechar o processo, precisa realizar o registro para fechar o processo da destruição que começou com o comunicado, ok? E quem precisa fazer o registro é quem fez o comunicado, tá, gente? Porque aí faz fecha esse ciclo, né? De comunicou e realizou o registro para finalizar. Das infrações administrativas e penalidades, todas as infrações e penalidades estão previstas, relacionadas à Polícia Federal, estão previstas na Lei 10.357 de 2001. Então, aqui a gente tem uma série de infrações, e aí cada infração ela pode ser aplicada uma penalidade que vai ser decidida de acordo com N fatores, né, como, por exemplo, as circunstâncias em que o fato ocorreu, a reincidência daquela infração, situação econômica do infrator. Então, tem várias nuances aí que são consideradas quando a PF aplica a penalidade sobre uma infração administrativa, ok? Então, aqui, das infrações que a gente tem, eu listei todas aqui, mas as principais são não reportar os dados de movimentação pelo mapa de controle até o dia 15 do mês seguido, ou omitir as informações, ou enviar com informações incompletas, exercer qualquer atividade com produtos controlados sem autorização, ou seja, trabalhar com produtos controlados sem ter a licença da Polícia Federal, e exercer qualquer atividade com produto controlado com parceiros comerciais que não tenham a licença. A gente recebeu mais de uma pergunta no webinar passado, que a gente trouxe aqui também, para responder sobre isso. O que fazer se eu fiz uma compra de um produto controlado e depois eu descobri que a empresa não tem a licença para trabalhar com esse produto?
Então, isso é uma coisa muito séria, porque isso é uma infração, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui é uma ação pré-compra, né? Pré-comercial, que é essa de qualificação do fornecedor, para ver se ele tem condições de vender esse produto para vocês. Opa. Aqui também a gente tem não informar a concentração do controlado em local visível do rótulo, embalagem, laudo técnico ou nota fiscal. Então, essa também foi uma pergunta que foi bastante enviada para a gente. Não comunicar furto, perda, roubo ou extravio no prazo de 48 horas do fato. Então, essa também foi uma pergunta, por isso que eu deixei essas destacadas aqui. Mas a gente tem todas essas outras infrações que podem ser aplicadas aos fatos ocorridos. Das penalidades. Então, a gente tem aqui 5 tipos de penalidades principais, gradativas, né? Então, a primeira é a advertência formal, que é a mais simples, que ela vem como uma autuação, e aí você tem um prazo para você regularizar a sua empresa, e aí, nesse prazo, regularizando a empresa, você já fica em conformidade com o órgão regulador. E aí a gente vai agravando, né, o tipo de penalidade. Então, a gente vem como apreensão de produto químico, que tiver em situação regular, suspensão, cancelamento de licença, revogação de autorização especial. E aí, por último, a gente tem a multa, né, que é o pagamento aí de valores que podem variar de R$ 2.000 até mais de R$ 1 milhão, de acordo com a gravidade da situação em que essa penalidade for aplicada. Agora vamos começar a parte das dúvidas. Então, todas as dúvidas que a gente recebeu no webinar anterior, a gente trouxe para cá para a gente discutir. Como eu falei no início, a gente fez uma categorização, então vocês vão ver que aqui a gente vai dividir em geral, legislações, licenças, controle de produtos, resíduos, para conseguir ficar mais fácil de visualizar e mais fácil de vocês terem esse material como consulta também, tá? Então, começando pela geral, a gente vai ter 2 slides aqui de perguntas relacionadas a N fatores que não foram enquadrados, né, nas categorias que a gente estabeleceu aqui nesse webinar. Então, a gente começa aqui com a primeira, que é como saber quando a lista de produtos controlados foi atualizada. Então, a gente não tem, né, uma ferramenta pública que informe para a gente, dê um alerta, né? Que mande um alerta para a gente falando, olha, tal legislação foi atualizada, tal lista foi atualizada. Então, esse é um trabalho realmente manual, tá? Tem empresas que fazem esse trabalho, aqui na Intertalks a gente também oferece esse tipo de trabalho que a gente já faz, né? Esse acompanhamento por conta do nosso dia a dia, pela natureza do nosso trabalho, então a gente oferece também esse suporte aí para informar as empresas das legislações que foram alteradas, do que foi publicado, o que foi revogado, o que foi alterado, o que mudou em cada legislação. Então, é um trabalho muito manual, tá, gente? Então, você só consegue saber mesmo acessando ali o Diário Oficial da União, acessando o Diário Oficial do Estado. Tem órgãos como a Polícia Federal e o Exército, que eles têm um campo dentro do próprio site, do portal, que informa as novidades. E aí, às vezes, eles colocam lá as legislações, então precisa ser um acompanhamento manual, tá? Não tem uma mágica, não tem uma automatização que consiga trazer para a gente essas informações sem que a gente tenha que buscar, ok? Segunda, qual a fonte confiável para obter as listas de produtos controlados? Hoje a gente sabe que no mercado a gente tem algumas ferramentas que a gente consulta produtos, né? Mas tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Porque nem sempre a gente tem uma resposta correta dessas buscas. Então, a melhor forma de você ter a certeza se o seu produto é controlado ou não é consultando as listas oficiais mesmo, que são as legislações, as listas disponíveis nas legislações específicas de cada órgão regulador, tá bom? Hoje a gente tem da Polícia Federal a 204, a 223 de 2022, Exército, a Portaria Colog 118 de 2019, e a Polícia Civil, a gente tem um comunicado, daqui de São Paulo, né? A gente tem um comunicado do delegado de 2003, que ele traz a última lista que foi publicada para os controlados da Polícia Civil, tá bom? A gente está com um projeto de lei aí, não sei se vocês têm acompanhado, mas aqui em São Paulo a gente está com um projeto de lei de atualização dessa lista da Civil, tá? Mas a gente ainda não avançou para aprovações, então por isso que se fala pouco, mas assim que for avançando, ele vem correndo aí desde 2017, se eu não me engano, 2015 ou 2017, então dá bastante tempo sendo avaliado pela comissão.
mas a gente tem boa esperança aí de que seja efetivada essa atualização, porque faz muito tempo, né, gente? 2003, a gente está falando aí de 20 anos de uma legislação que não é atualizada. Tá bom? A terceira, a Polícia Federal tem algumas particularidades de controle, como as concentrações e a lista 7. A Polícia Civil também controla dessa forma? Então, é aquilo que eu venho falando em todas as apresentações relacionadas a controlados. Como a gente tem uma atuação da Polícia Civil de forma estadual, cada estado define o seu modelo de controle, tá? Então, os estados que têm as legislações próprias, o controle próprio, eles muito provavelmente não adotarão as particularidades da federal, a não ser que esteja previsto na própria legislação estadual. Já a Polícia Civil, já os estados em que a Polícia Civil adota a legislação federal, da Polícia Federal, para fazer o seu próprio controle, aí sim, porque esses estados eles adotam a legislação e não somente a lista, né, de produto controlado da Polícia Federal. Então, de forma geral, todo o controle exercido pela Polícia Federal vai ser exercido pela Polícia Civil naquele estado. Por isso que precisa ter bastante cuidado, tá? Porque pode ser que tenha estado que fale, não, eu só vou considerar a lista da federal, mas eu não vou considerar as particularidades de controle que eles têm na legislação. Pode ser, tá, gente? Eu não estou falando que isso acontece de fato. Por isso que é importante você conhecer exatamente como é a atuação da Polícia Civil do seu estado. Porque eu consigo fornecer para você se ele adota a Polícia Federal, se ele tem a própria legislação, se ele adota o Exército, mas eu não consigo te oferecer como é a modalidade de controle dessa Polícia Civil no seu estado, se a gente nunca teve algum contato específico com esse órgão nesse estado especificamente, tá bom? Partindo aqui para a quarta pergunta, relacionada ao tema geral ainda, como atender o prazo de 48 horas para furtos, roubos ou extravios? Aqui, gente, é assim, aconteceu o fato, você teve conhecimento, imediatamente você precisa reportar no Ciproquim 2, tá? Então, faça lá já diretamente o mapa de controle daquele mês, mesmo que não seja o prazo ainda para enviar, né? Para que não seja o 15º dia do mês, faça ali o registro, encaminhe o registro imediatamente após ter conhecimento do fato, tá bom? Lembrando que aqui a gente precisa sempre de uma evidência, então é importante anexar também o BO, ou seja, qualquer outro documento oficial que ateste a ocorrência do fato. Por último, aqui dentro dessa categoria, a gente tem quais as penalidades caso o furto não seja comunicado em 48 horas. Isso é uma infração, né? Não comunicar a PF em até 48 horas do fato é uma infração administrativa prevista no inciso 7 do artigo 12 da Lei 10.357, e a penalidade ela vai ser aplicada de acordo com aquelas avaliações que a polícia faz da situação em si. Então, ela leva em conta a situação econômica, a conduta do infrator. Então, aqui na conduta do infrator, a gente tem, por exemplo, boa-fé, em regularizar a proatividade, enfim, toda essa situação genuína mesmo de conseguir de solicitar, né, a regularização da situação. Então, isso é considerado a conduta do infrator. Reincidência, se já aconteceu mais de uma vez, natureza da infração e circunstâncias dos fatos, né? Então, a gente orienta sempre que a empresa apresente a justificativa do não cumprimento da exigência quando questionado pelo órgão regulador. Então, se isso aconteceu, se o órgão apontou, precisa apresentar uma justificativa que atenda àquela situação, tá bom? Aí aqui a gente já está entrando na segunda categoria, que é de licenças, com a primeira pergunta, que é, no caso da empresa que inclui um KNAI secundário, o CRC tem que ser atualizado? Não precisa, gente, porque o KNAI ele é uma informação que o Ciproquim ele puxa diretamente da Receita Federal. Então, se teve essa alteração atrelada ao seu CNPJ, ele vai fazer essa atualização automática por estar vinculado ao sistema da Receita, tá bom? Então, não precisa se preocupar em atualizar esse KNAI, porque ele vai ser atualizado automaticamente. Para instituições de ensino técnico e superior, mantém as mesmas orientações? Nessa pergunta aqui, o participante ele quis dizer se a gente mantém as mesmas orientações relacionadas às licenças, né, às exigências, se há, por exemplo, isenções, se há particularidades relacionadas a instituições de ensino. A Polícia Federal, ela
não distingue em relação à obrigação de ter habilitação, né, de ter as licenças, ela não distingue o tipo de empresa que vai executar aquela atividade. Então, sendo pessoa física ou jurídica que vai exercer uma atividade controlada, precisa ter a licença, tá? O único ponto aí que a gente tem de nuance entre as instituições de ensino públicas é que essas ficam isentas do pagamento de taxa relacionada à obtenção, renovação das licenças, mas não que elas não precisem ter a licença, tá bom? E essa isenção de taxa também não se aplica às instituições privadas de ensino. Uma empresa de fertilizantes deve ter a licença para fabricação desse tipo de produto? A empresa tem que ter o CRC e o CLF se ela em algum momento ali exercer uma atividade com o produto controlado, tá bom? O fertilizante em si, a gente sabe que ele é um produto que ele é isento de controle pelo artigo 57, porque ele é um produto acabado que já tem ali o seu órgão responsável, que é o Ministério da Agricultura. Mas se você utiliza ali o produto controlado para poder fabricar o seu produto, para poder fazer análise laboratorial, limpeza, manutenção de equipamento, tratamento de água, se em algum momento você compra esse produto controlado como uma matéria-prima, ele precisa ser reportado, né? Porque ele é considerado como controlado e você precisa ter na sua empresa as licenças para trabalhar com esse produto. Esse participante até mencionou que ele tem sido bastante cobrado pelos fornecedores sobre as licenças, né, da Polícia Federal e da Polícia Civil. Então, é bem nesse caso, tá bom? Vocês vão ser obrigados a ter essas licenças se vocês comprarem a matéria-prima que seja controlada, tá? Mas não pelo fato de você fabricar fertilizante, porque o fertilizante em si, ele é um produto que ele é isento de controle. Aqui a próxima pergunta. Toda transportadora de produtos controlados deve ter obrigatoriamente a licença de transporte? A licença de transporte especificamente, né, que é a atividade de transporte relacionada àqueles produtos, ela é exigida somente para aquela empresa que apenas executa o transporte, tá? Então, ela é só uma transportadora, ela não executa outra atividade. Então, aí sim, ela precisa ter essa atividade de transporte no seu CLF. Se é uma empresa que faz a fabricação do produto, importa o produto, faz a revenda e também executa o transporte, não precisa ter a atividade de transporte no seu CLF, ok? Então, é bom que isso fique bem claro, gente, porque já teve caso, né, de empresa que solicitou a inclusão do transporte só porque realizou o transporte para um cliente. Não necessita, ok? A atividade de transporte é relacionada apenas às empresas que têm atividade de transporte como principal na sua atuação. Próxima pergunta. Existem riscos de mantermos uma licença válida com um órgão regulador, mesmo se não houver necessidade, mesmo sem adquirir, utilizar ou armazenar os produtos controlados? Se sim, devemos cancelar a licença? Não existe penalidade exclusiva para esse motivo, tá, gente? Não tem uma previsão legal que fale que você não pode ter a licença para os produtos controlados se você não executar essa atividade. Porém, se você tem a licença, você fica passível de fiscalização, de consultas, de solicitação de apresentação de documentos, enfim. Então, a gente orienta que se você não tem nenhuma atividade, não é pretensão da empresa, que faça o cancelamento, porque pelo menos você fica isento de qualquer responsabilidade com aquele órgão regulador, já que você não tem nenhuma atividade ou produto que necessite desse documento, tá bom? Próxima pergunta. Caso a empresa tenha adquirido um produto controlado sem ter a licença, como eu devo prosseguir? Essa foi a pergunta que eu mencionei ali na tela de infrações, que se a empresa já adquiriu esse produto de uma empresa que não é regularizada, ela já cometeu uma infração administrativa, tá? Então, essa infração de exercer qualquer atividade com parceiros comerciais não habilitados, ela está prevista no item 6 do artigo 12 da Lei 10.357, e ela é passível, sim, de aplicação de penalidade. Então, aqui a penalidade ela também vai ser aplicada de acordo com a avaliação do fiscal, aquela avaliação daquelas nuances que envolvem esse cenário, e a nossa orientação é que, a partir do momento de conhecimento do fato, a empresa tenha essa proatividade em informar a polícia e informar que isso aconteceu por desconhecimento e ter uma conduta realmente de boa-fé na intenção de prover a regularização. Aqui também a gente orienta que, nesse momento de conhecimento desse fato, a empresa comunique o seu fornecedor ou o seu parceiro comercial
de que foi identificado, né, essa falha aí no processo e solicite que ele conduza a regularização. A gente menciona que é importante que essa comunicação com o fornecedor irregular, o parceiro comercial irregular, seja feita por e-mail, porque a gente consegue gerar uma evidência, tá? Então, vocês conseguem gerar esse e-mail, aí se ele responde ou não responde, vocês conseguem gerar uma evidência de que foi realizado o contato na tentativa de prover a regularização da situação. Próxima pergunta. Aqui a gente já mudou, né, de categoria, a gente foi para controle de produtos, aqui a gente tem bastante perguntas, ó, vocês podem ver que tem 4 telinhas relacionadas a essa categoria. Bom, iniciando aqui com a primeira pergunta relacionada à lista 7. Quais os produtos que migraram para a lista 7? Aqui a gente tem 3 produtos principais, que eles eram controlados em qualquer atividade, passaram a ser controlados somente para exportação e reexportação para Bolívia, Colômbia e Peru, que é o carbonato de potássio, hidróxido de potássio e tetrahidrofurano. Segunda pergunta, os produtos que migraram para a lista 7 devem ser reportados mesmo que não haja exportação ou reexportação para Bolívia e Colômbia ou Peru? Não precisa e você nem consegue fazer o reporte desses produtos em qualquer atividade que não seja exportação para esses países, tá, gente? Na hora de fazer o reporte, esses produtos eles ficam indisponíveis para vocês selecionarem quando não são essas atividades. Então, eles ficam disponíveis, vocês não conseguem fazer nenhum reporte, né? Selecionar eles para fazer nenhuma atividade que não seja a exportação. E aí, no momento de envio do mapa, vocês só precisam selecionar ali um botão que está escrito, que está ciente que não houve movimentação com os produtos relacionados, e muito provavelmente esses produtos da lista 7 estejam ali naquela relação. Ok? Mas sem prejuízo, tá, gente? Fiquem muito tranquilos. Só precisa de reporte mesmo quando for a atividade de exportação e reexportação para esses 3 países. Os produtos que migraram para a lista 7 precisam ser excluídos do CLF? Não é obrigatória a exclusão, tá, gente? Não tem nenhuma previsão legal que obrigue as empresas a excluírem esses produtos. Mas se vocês não executam a atividade de exportação ou reexportação com esses produtos, não faz sentido vocês terem o produto na sua licença atrelado a essa atividade. Então, a nossa orientação é que regularize, né, que faça essa alteração para poder manter ali a sua licença fazendo sentido, né? A portaria da Polícia Civil não autoriza muito tempo mesmo, gente, 20 anos. As novas regras da portaria 204 e tópicos de isenção, por exemplo, padrão de referência, podemos aplicar na Polícia Civil? A gente volta lá naquela pergunta da categoria de gerais, que é, o Estado que adotar a legislação da PF para o seu controle, vocês podem considerar as particularidades, a não ser que eles tenham alguma observação muito específica e publicada, né, de não atendimento. Mas os estados que a Polícia Civil tem a sua própria legislação, ou por exemplo, o Estado só adota a legislação do Exército, aí não tem link nenhum, tá? Então, você não consegue utilizar essas particularidades da federal para aplicação no controle da civil. A isenção de controle da Polícia Federal é diferente da Polícia Civil? Não, aqui não está correta essa resposta, mas aqui, ó, a isenção de controle da Polícia Federal, que ela é prevista pelo artigo 57, ela tem as categorias de produto e tem o último item, que é o item do parecer técnico. A Polícia Civil, no ano retrasado, em 2021, ela publicou a IN número 1, a Polícia Civil daqui de São Paulo. E a IN número 1, ela é específica para isenção de controle de produtos acabados, né? De produtos que são categorizados como medicamentos, tintas, vernizes, assim como a Polícia Federal. Então, a Polícia Civil de São Paulo se baseou na isenção da Polícia Federal para emitir essa IN. A diferença para a Polícia Federal, a gente tem um canal super efetivo para a solicitação de parecer. Para a Polícia Civil, a gente não tem, tá? É muito difícil a gente conseguir um retorno para a emissão desse parecer oficial. Então, a gente tem aqui a isenção de controle da Polícia Civil e tem a isenção de controle da Polícia Federal, que é a mesma, tá? As categorias de produtos são as mesmas, mas a gente tem essa diferença ali no contato mesmo, né? Na possibilidade de retorno do órgão regulador. Os padrões de referência utilizados em análise de laboratório entram na isenção? Então, aqui a gente tem a resposta na pergunta anterior.
Então, a gente tem uma nota técnica da Polícia Federal, que é a número 7 de 2019, que os padrões de referência eles são isentos de controle e fiscalização pela PF por normalmente se apresentarem em pequenas quantidades, possuírem finalidade restrita e específica e, por fim, pelo seu valor agregado, que torna sua utilização na fabricação ilícita de entorpecente inviável. Então, aqui a gente considera que o padrão de referência ele entra na categoria de kits de reagentes que estão relacionados, né, que esse tipo de produto, essa categoria está relacionada no artigo 57 como isento de controle, tá bom? Por último, aqui dessa tela. Para o caso de pedirmos um parecer técnico para a Polícia Federal determinar se de fato o produto, apesar de conter substâncias controladas, está isento de controle. Se eles responderem que sim, o produto está isento, que o produto está isento, eu preciso continuar incluindo nos mapas? Em caso de não precisar, eu retiro do mapa a partir do mês subsequente da resposta da PF? Como a gente faz aqui o processo? A PF respondendo para vocês que sim, o seu produto está isento de controle, de acordo com as regras da nova portaria, você não precisa mais exercer nenhuma atividade de reporte com esse produto, tá? Você, inclusive, pode solicitar a exclusão dele do seu CLF. Porém, se você tiver um saldo remanescente lá no Ciproquim 2, você precisa dar baixa nesse saldo. Então, hoje, né, com a atualização do Ciproquim e com a 204, a gente tem 2 botões novos, que é o de, na verdade, novos não, né? A gente já tinha perda e ganhos, mas agora eles têm uma função diferente, que é para ajuste de inventário. Nesse caso, se você tiver um produto que ele tem um saldo remanescente no sistema e a polícia fala que a partir daquele momento ele não precisa mais ele não é mais controlado, você não precisa mais reportar, mas você precisa dar baixa nesse saldo. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá em perda, vai colocar que você perdeu o produto, né? Selecionar o item de perda, vai selecionar o produto, colocar a quantidade que você tem de saldo desse produto, e no campo observações você vai justificar o porquê que você está lançando a perda daquela quantidade de produtos, tá? De produto, tá bom? Então, essa justificativa vai ser que a Polícia Federal avaliou o produto, a sua composição, a sua física, enfim, a avaliação toda que a polícia executou, e que concluiu que o produto é isento. Então, a partir daquele momento, vocês estão zerando o saldo para que você consiga excluir o produto do seu CLF. E aí tem até um campo de anexar, que vocês conseguem baixar o e-mail, salvar em PDF, ou salvar tirar um print screen e salvar em JPEG, e anexar, né, nesse campo de observação, tá bom? Próxima pergunta. Todos os reagentes controlados pela Polícia Federal precisam apresentar no rótulo a informação de controlado pela PF? Gente, exceto os produtos da lista 7, todos os produtos que são considerados controlados, eles precisam ter a inscrição no rótulo, tá? Então, produto controlado pela Polícia Federal precisa estar no rótulo de todos os produtos das listas 1 a 6, ok? A gente não tem nenhuma brecha na legislação que fale sobre a isenção de atendimento desse item para reagentes, ok? Próxima pergunta. Alguns dos rótulos de produtos controlados dos materiais que recebemos não têm a concentração e a densidade, principalmente os itens importados. Após o recebimento, colocamos um rótulo interno para rastreabilidade. É necessário ter todas as informações neste rótulo, como concentração, densidade e o produto controlado? Sim. Todos os produtos que são controlados, eles precisam ter no rótulo, na embalagem, no laudo, ou em todos os documentos que está relacionado, né, tecnicamente a esse produto, precisa ter minimamente as informações de relação das substâncias controladas, concentrações e a inscrição de produto controlado pela Polícia Federal, ok? Então, né, só complementando essa resposta, pode ser adicionada nessa sua etiqueta de complementar, ou se você estiver fazendo uma nova etiqueta, né, em idioma português, para sobrepor essa etiqueta original do fornecedor que é internacional, você pode sobrepor uma nova etiqueta, né, com todas as informações, ou você pode colocar só uma etiqueta complementar. Mas é importante que essas informações pelas regras, né, de produtos químicos estejam em idioma nacional. Por último, nessa tela, todos os produtos controlados precisam ser informados no rótulo do produto acabado? Aqui, somente se o produto acabado for considerado controlado, tá, gente? Se o produto acabado não for um produto controlado, não é necessário cumprir as regras de rotulagem previstas na portaria 204.
Quanto aos rótulos defasados ou deficientes das informações relevantes, devo apresentar a etiqueta com as informações faltantes? É possível sofrer penalidade mesmo sendo uma falha do fornecedor-fabricante? Sim, pessoal, é necessário apresentar as informações exigidas no rótulo do produto controlado ou em rótulo complementar, tá? Não apresentar essas informações é considerado também uma infração administrativa passível de penalidade. Então, é importante que, recebendo esse produto, verificando que o produto não veio de acordo com o que preza a legislação e seja essa responsabilidade do fornecedor, do fabricante ou do parceiro comercial, é importante que vocês façam a emissão de uma etiqueta sobreposta com as informações solicitadas para atender à legislação. Aqui a gente orienta também que vocês se comuniquem com o parceiro comercial para que ele tenha ciência, né, desse fato. Às vezes a gente tem casos em que as empresas não têm realmente o controle, não têm ciência, né, não têm conhecimento mesmo da legislação e nem dessa obrigatoriedade. Então, novamente, tentem sempre fazer por e-mail para gerar evidências da boa-fé ali, da proatividade em regularizar a situação de irregularidade, tá bom? Quem é o responsável pelo transporte? Quais os impactos do fornecedor? Aqui, o transporte, quem é responsável pelo transporte é sempre quem vai executar o transporte. Então, por exemplo, você como empresa, você fabrica e você fornece o seu produto. Então, se você vai executar o transporte pela sua própria empresa, você é responsável, você fica responsável por qualquer situação que ocorra ali durante aquele trajeto. Se você vai contratar uma empresa terceirizada, essa empresa terceirizada precisa estar na nota fiscal, ela vai ser reportada no mapa de controle e ela fica responsável por qualquer acontecimento do trajeto. Se o seu cliente, né, o adquirente, ele vai fazer o transporte por conta própria, seja ele por a própria empresa que vai executar, ou se ele vai contratar uma empresa terceira também, mas não vai inserir na nota fiscal, ele fica responsável por qualquer que seja o fato ocorrido com aquele trajeto, tá bom? Bom, aqui entrando numa nova categoria de densidade e concentração, a primeira pergunta é: como devem ser expressas as quantidades, densidades e concentrações? Essa resposta ela está na legislação, tá, gente? Está disponível no artigo das disposições gerais. Então, aqui a gente tem a quantidade, ela precisa ser expressa em quilograma ou litro, e ela pode ter até 3 casas decimais. Densidade expressa em quilograma por litro, com até 2 casas decimais. A concentração vai ser expressa em porcentagem da massa da substância controlada pela massa do produto químico, com números inteiros, ok? E aqui, para os 3 casos, a gente pode aplicar as regras de arredondamento, respeitando as casas decimais limites para cada indicador. Segunda pergunta: qual a margem aceitável de diferença de concentração e de densidade entre as empresas? A PF ela tolera uma margem de 5% na concentração, para mais ou para menos, e de 0,5% na densidade, para mais ou para menos. Então, se porventura vocês foram apontados, né, no relatório de regularidade com essas diferenças entre vocês e os parceiros comerciais, com a diferença que seja inferior aos 5% ou ao 0,5%, vocês não precisam fazer a retificação, ok? É só justificar, né, na defesa de que essas quantidades estão dentro do limite tolerado pelo órgão regulador. Nos casos em que o fornecedor não preenche a concentração e a densidade na ANF, como proceder? Nesse caso, a gente precisa informar o fornecedor, né, sobre essa falha aí no processo da emissão da nota fiscal, novamente, preferencialmente via e-mail, para que haja evidência no caso de questionamento da PF, porque esses dados são exigidos no artigo 58 da portaria 204. E aí a não apresentação desse dado também é enquadrada como uma infração administrativa passível de penalidade, tá bom? Para solventes utilizados em diluições, até qual concentração deve ser reportada? Aqui, a gente tem a isenção dos solventes que está prevista, né, no adendo da lista de solventes, que são as soluções à base de solventes orgânicos, cuja concentração total das substâncias químicas controladas não ultrapasse 60%, exceto, né, o cloreto de etilo. Para qualquer outro caso, independente se ele é utilizado em diluição ou não, o produto puro, ali a mistura de solventes que for superior a 60%, ela permanece sendo controlada, ok?
Bom, como reportar um produto químico com o mesmo NCM de diferentes fornecedores que reportam concentrações com pouca diferença? Por exemplo, 98% e 97%. Aqui a gente enquadra naquele item da concentração, né, da margem tolerada pela Polícia Federal de até 5% para mais ou para menos nas concentrações reportadas entre os parceiros comerciais, ok? Por último, nessa categoria, a gente tem: por que é necessário declarar a concentração se ela é analisada apenas em produtos puros? Na verdade, a concentração ela é analisada tanto no produto puro quanto numa mistura, tá, gente? É importante a gente ressaltar esse ponto aqui, porque a concentração ela é importante independente se o produto está puro ou se ele está numa mistura, porque aí o solvente, por exemplo, a isenção do solvente é um exemplo que até enfatiza o que eu estou falando. Se a mistura ali, né, contém um solvente abaixo de 60%, ela é isenta. Se ela contém solventes ou a soma dos solventes acima de 60%, ela é controlada. Então, a concentração ela é importante sempre que o produto é controlado, seja ele um produto puro ou seja ele uma mistura. Na categoria de misturas. Primeiro, a mistura que contém produto controlado da lista 7 não é controlada em caso de exportação ou reexportação? Não são controladas. Todos os produtos listados na lista 7 são controlados somente na sua forma pura, somente quando exportados ou reexportados para Bolívia, Colômbia e Peru. Um produto químico com vários compostos, dentre eles alguns controlados quando puros, eu preciso mencionar? Sim, você precisa cadastrar esse produto como um produto composto de substância controlada. Muitas empresas fazem misturas de produtos químicos, porém, por questões comerciais, não querem divulgar a fórmula. Como a Polícia Federal enxerga essa questão e, caso o cliente não tenha conhecimento de que o produto final, que é uma mistura, é controlado e não faça o lançamento em seu mapa, a Polícia Federal, o mapa da Polícia Federal, o fornecedor será autuado? Gente, isso é muito delicado esse tema, né? Porque, assim, não reportar é uma infração administrativa. Se o seu produto ele é controlado e você não reporta, você não tem a licença, nem você, nem os parceiros comerciais, é uma infração administrativa. Então, o ideal é que tenha um acordo com o fornecedor ou com as partes comerciais envolvidas no processo para que haja informação somente se há ou não um produto controlado e qual é esse produto. Não precisa abrir a formulação como um todo. Mas é importante que tenha essa comunicação, tá bom? Porque se houver atuação, todas as partes envolvidas serão autuadas. Não tem essa da gente responsabilizar somente o fornecedor que não informou, ok? Bom, mapas de controle. Eu vou dar uma corridinha aqui, gente, senão a gente vai estourar o tempo, né? A gente já está bem próximo do final. Como reportar uma mistura contendo substância controlada? As misturas contendo a substância controlada, né? O produto formulado com substância controlada, ele tem que ser cadastrado no demonstrativo geral como um produto composto de substância controlada. E aí, dentro dessa aba, você consegue informar o produto, qual é a substância controlada, a concentração e a densidade do produto, para conseguir fazer o reporte normalmente. Caso a empresa deixe de reportar por um determinado tempo, deve ser feito o reporte retroativo? Se sim, como funcionaria esse reporte? Sim, gente, precisa fazer o reporte retroativo desde 2019, que é onde o sistema ele possibilita que você faça o reporte. E aí é só sinalizar o novo mapa, né? No módulo mapas, você entra no novo mapa, coloca o ano e o mês correspondente, e aí você começa a fazer o reporte. Sempre bom vocês checarem se o saldo final está sendo cumprido ali, né? Para que não haja nenhuma divergência no final, quando corresponder ao mês atual. Como fazer a declaração no caso de nota triangular? Nos casos em que o produto ele é adquirido, transportado e enviado para um armazém terceiro, por exemplo, ou ele é transportado por uma terceira, vocês têm a possibilidade de fazer esse lançamento no próprio mapa, tá bom? Então, basta indicar ali que o transporte é terceiro ou que o armazém é terceiro, indicando ali, né, que o local de entrega é diferente e preencher os dados da empresa. Importante também que, nesse caso, todas as empresas envolvidas estejam habilitadas, hein, gente? É bom ter essa informação antes de realizar ali o contrato ou de fechar alguma parceria comercial. No caso de quantidade de produtos controlados que foram modificados de um mês para o outro devido ao inventário, sem atividade de utilização ou aquisição, qual a melhor forma de reportar essas informações no Ciproquim? Então, como eu falei numa pergunta anterior, aqui vocês podem fazer um ajuste de inventário sempre que necessário, né? Ajuste
de inventário mesmo, né? Que vocês notem que no sistema está um valor e fisicamente tem outro, nos campos ali, nos botões de ganho e perda dentro do próprio mapa de controle, tá bom? E aí é importante aqui que vocês sempre justifiquem detalhadamente no campo observações o porquê, né, que ocorreu essa baixa ou esse acréscimo de produto. Tenho na minha licença produtos que estão na lista 7, mas não exporto esses produtos nem para Bolívia, Colômbia ou Peru. Posso deixar de informar no mapa ou preciso realizar alguma comunicação na PF? Gente, aqui, novamente, os produtos da lista 7, eles não ficam disponíveis para reporte se não for atividade de exportação para Bolívia, Colômbia e Peru, tá bom? Em qualquer outra atividade, eles não ficam disponíveis para o reporte, então não precisa realizar nenhuma comunicação prévia ou nenhuma ação específica para isso. No Ciproquim 2, existe a opção de atualizar uma informação de um produto específico no mapa e é sinalizado que isso altera todos os mapas. Isso se aplica a todos os mapas já entregues pela empresa ou somente para o período selecionado? Aplica-se a todos os mapas em que o produto foi reportado, tá, gente? Então, você só coloca ali o campo de mês e ano para você conseguir identificar o produto. Claro, é sempre importante vocês checarem, né, se os saldos dos mapas posteriores estão de acordo para que vocês consigam seguir, se não tem nenhum bug no sistema. No caso de NF ser faturado em um mês e o produto chegar na empresa no mês seguinte, considera a data da NF, porém vou lançar no mapa do mês seguinte, certo? Aqui a gente tem duas situações, né? O fornecedor, ele tem que considerar o mês que o produto sai da empresa, né? Que ele faz, que ele emite a nota. E o adquirente considera o mês que recebeu o produto na empresa, tá? Quando o meu produto final não é controlado, eu utilizo a atividade de utilização para consumo para reporte. Sim, a atividade de utilização para consumo ela é selecionada quando há o consumo de um produto controlado, que resulta em produtos finais isentos ou não controlados, ou que eles são utilizados em análises, ou quando o produto é utilizado em atividades da empresa que não faz parte do produto final, ou seja, análise laboratorial, controle de qualidade, tratamento de água, limpeza, manutenção, enfim. Aí sempre é utilizada a atividade de utilização para consumo, ok? Material faturado com coleta do cliente. Não sabemos qual é a transportadora que irá coletar. Colocamos sim o nome da transportadora da coleta, mas depois temos que retificar? Não, se na nota fiscal não veio informado qual é a transportadora, entende-se que o transporte é por conta do emissor da nota fiscal, ok? Então, basta informar no bloco de dados do destino, ali na hora de reportar a movimentação, que o responsável pelo transporte é o adquirente. Se utiliza um produto controlado para ajuste de pH na produção e de um outro produto, eu declaro ele no mapa como utilização para produção? Correto. Em utilização para produção ao consumo de produto controlado, um produto controlado resultando em um outro produto controlado, geralmente composto ou mesmo produto com concentrações diferentes. Se você utiliza esse produto para ajuste de pH na produção de um outro produto que não seja controlado, aí você vai utilizar a atividade de utilização para consumo e não para produção, certo? Então, basicamente, a diferença. Utilização para consumo resulta num produto isento de controle ou não controlado, ou é a utilização do produto controlado para qualquer outra atividade que não a fabricação, de fato, de um produto, e a utilização para produção é a utilização de um produto controlado que, no final, vai ter um produto acabado controlado, ok? Quando eu faço a transferência para a minha matriz de um produto controlado, eu lanço no mapa como transferência? Correto. A saída, nesse caso, tem que ser do tipo transferência, porque ela se refere ao movimento do produto químico controlado entre unidades da mesma empresa. Em caso de filiais que não teve nenhuma compra, é necessário realizar algum envio? Os mapas de controle têm que ser enviados até o dia 15 do mês seguinte ao mês de atividade, mesmo que não tenha havido nenhuma movimentação. Então, mesmo que você vai mandar o mapa zerado, você precisa enviar esse mapa, ok? Quando tem um retorno de um produto devido a alguma falha, mas não foi a nota de devolução emitida pelo cliente, mas uma nova nota gerada pelo próprio fornecedor, o cliente deve reportar? Nesse caso, todas as partes envolvidas precisam reportar o mesmo documento fiscal, tá, gente? Então, se não for uma nota fiscal de devolução, de remessa, ou uma nota fiscal de fato, né, de entrada ou saída, precisa ter um documento fiscal que comprove que aquela transação é a mesma entre todas as partes envolvidas. Polícia Federal, além dos mapas de controle, utiliza as outras obrigações acessórias para o cruzamento de informações, como os estoques, as notas fiscais? Sim, na avaliação dos mapas de controle, a polícia já checa nota fiscal, data de emissão da nota fiscal, se há outro documento fiscal que foi reportado por alguma das partes, todas essas informações, os dados, eles são checados nessa fiscalização eletrônica que eles fazem dos mapas de controle. Entrando aqui em resíduos controlados,
Nós temos a primeira, o que fazer em caso de vazamento de um produto químico controlado? Esse caso é bem particular, porque ele foge um pouquinho de produto controlado mesmo, né, das regras para produto controlado, entra em várias nuances, então aqui a gente precisa ter, inicialmente, um plano de emergência para contenção desse vazamento, depois de conduzir a contenção, avaliar se teve prejuízo ambiental, ou se teve prejuízo na saúde de algum colaborador, precisa ser emitido um documento, um laudo com as tratativas adotadas pela empresa. Aí tem que quantificar, né, qual foi o volume perdido, e aí a gente faz o reporte no mapa de controle, no mês de fato, como perda. E aí, na observação, a gente detalha o ocorrido e anexa qualquer evidência, uma ou mais evidências que a gente tenha do fato, né? E das tratativas que foram conduzidas pela empresa. Resíduos de produtos controlados pela APF podem ser destinados a coprocessamento ou, obrigatoriamente, tem que ser destinado à incineração. Eles podem ser destinados a reaproveitamento, tanto pela empresa geradora quanto pela empresa destinadora, tá bom, gente? Eles podem ser reaproveitados se esse for o caso, né? Se quimicamente for viável esse reaproveitamento. Em ambos os casos, o processo tem que ser reportado no respectivo mapa de controle. Então, cada uma das partes ali que for reaproveitar realmente o resíduo, se for vender qualquer atividade, precisa ser reportado. Há alguma orientação sobre o tipo de destinação ou destruição de produtos controlados? Devem ser apenas incinerados ou podem ser coprocessados, né, ou reaproveitados? Então, os resíduos eles podem tanto ser destruídos, né, o produto pode ser destruído, incinerado, enfim, qualquer destinação que acabe com ele, ou ele pode ser reaproveitado desde que quimicamente seja viável esse reaproveitamento. A PEF permite que eu faça descaracterização do produto controlado internamente ao invés de enviar para destruição, por exemplo, neutralização, e na sequência descartá-lo em minha estação de tratamento? O processo correto nesse caso é a destruição do produto por conta da própria empresa. Então, a gente entende que, a PF entende, né, que esse processo de neutralização, descaracterização, já é a destruição do produto. Então, você está conduzindo, né, a sua própria empresa está conduzindo esse processo. Então, a empresa tem que realizar o comunicado de inspeção, pode executar esse processo, né, dentro das regras de segurança, emite uma evidência documental da destruição de fato, e aí faz o registro de destruição. Lembrando que tem o prazo ali de 30 dias após o comunicado, para que a comissão da PF se manifeste se há ou não necessidade de acompanhamento do processo, ok? No caso de contratação de empresa para realizar a destruição de um produto controlado, qual atividade essa empresa precisa possuir em sua licença para ser considerada apta para o descarte ou destruição? Seria consumo? Bom, a habilitação, a empresa destruidora, né, a destinadora, ela precisa ter a habilitação da PF somente se ela realizar outras atividades além da destruição. Então, vamos supor, nós como fabricantes vamos encaminhar esse produto que vai ser destruído, esse resíduo, para uma empresa que vai coletar esse produto e vai fazer o armazenamento e depois vai fazer a destruição na própria empresa também. Aí sim ela precisa ter a habilitação da PF e ela precisa ter atividade relacionada à utilização, porque a PF ainda não tem uma atividade específica para essa operação. Então, utiliza-se a utilização para isso, né? Indica a utilização para essa atividade. Se a empresa destruidora ela só exercer a destruição mesmo, se ela não fizer nenhum tipo de armazenamento, nem por nenhum período, nem fizer a coleta, nenhuma outra atividade, somente destruição, ela não precisa ter habilitação, ok? Como a PF trata os produtos vencidos encontrados na empresa? Ter produto vencido na empresa significa uma infração para a PF? Não corresponde à infração desde que os produtos vencidos estejam segregados em área específica para esse fim e devidamente identificados. Então, se você tem uma área ali de produtos vencidos, quarentena, enfim, qualquer nomenclatura que você queira dar que seja de entendimento de todos que aqueles produtos são vencidos e não podem ser utilizados, não tem problema, tá? Até você juntar um volume, né, suficiente para que você faça a destinação ou, enfim, faça o tratamento que é de processo da empresa. Então, é importante que a área esteja segregada, a área seja específica, que os produtos estejam segregados e que ambos estejam identificados. Produtos estejam identificados como vencidos e a área esteja identificada como uma área de segregação de vencidos, ok? Caso um produto controlado tenha o seu prazo de validade expirado no almoxarifado da empresa que utiliza para análise, o descarte precisa ser comunicado? Todo tipo de descarte de produto controlado tem que ser comunicado, ok?
Não tem uma exceção, tá? Não tem uma exceção a essa regra. Todo produto controlado, resíduo controlado que for descartado, ele precisa ser comunicado, precisa ser registrado e ter a sua evidência de destruição. Como eu lanço a informação de resíduos de produtos controlados? Devo cadastrar o resíduo ou lançar em ganhos no mesmo cadastro do produto normal? Então, caso você gere um resíduo controlado que será reutilizado pela sua empresa, você deve lançar ele em ganhos, porque aí ele vai gerar ali uma quantidade, né? Você vai ter uma adição ali de quantidade de produtos. Caso você utilize o resíduo controlado como utilização mesmo na empresa para algum dos seus processos, deve ser lançado em ganho. Você tem que cadastrar ele no demonstrativo geral na aba de identificação de resíduo químico controlado. Ok? E aí dentro dessa aba precisa ser informado qual é a substância controlada, a quantidade, a concentração, a densidade, para que você possa utilizar esse produto. Ó, acabamos, pessoal. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, eu queria falar bastante aqui das perguntas que a gente trouxe. Foram perguntas muito interessantes que os nossos participantes encaminharam para a gente no webinar passado. Então, acho que eu passei um pouquinho rápido aí no final, nas últimas perguntas, mas eu vou fazer os ajustes aqui das respostas que estavam incompletas e vou encaminhar esse material para vocês utilizarem até como consulta mesmo. E caso vocês tenham alguma nova dúvida, se eu respondi sua pergunta e gerou uma nova dúvida em cima da resposta ou de outra resposta que eu dei para outras perguntas, podem mandar aqui no QA ou vocês podem mandar para mim diretamente no meu e-mail, que é essa última tela aqui, que eu faço todo o contato com vocês e mando as respostas e a gente consegue conversar mais particularmente sobre cada caso. Tá bom? Eu fico à disposição de vocês, agradeço a atenção e a paciência, a compreensão também por ter passado aí 10, 12 minutinhos do tempo que a gente tinha previsto. Espero de verdade que tenha ajudado, que tenha esclarecido aí os pontos que vocês encaminharam para a gente no webinar anterior. Se tiverem alguma ideia para um próximo webinar, para outro tema para um próximo evento, também aceitamos as sugestões, tá bom? A Carol vai encaminhar para vocês uma pesquisa de satisfação. Se vocês puderem responder para que a gente consiga melhorar o nosso processo nos próximos eventos, a gente agradece muito, tá bom? Obrigada pela participação de todos e tenham um bom dia.